Olha que interessante, essa semana teve uma criança, acho que ele devia ter uns 10 anos de idade, mais ou menos 10, 11 anos, o poder do digital. Gente, o digital é uma coisa absurdamente forte. A gente não tem noção do desdobramento do alcance digital. Então teve uma criança por volta de 10, 11 anos de idade aproximadamente, ele enviou uma mensagem para mim: Dr. Charles, como é que vai? Tudo bem? Aqui é fulano de tal. E eu estou no interior da Paraíba e olha, doutor, meu pai tem glaucoma, ele já tem um olho que não enxerga mais. Deixa eu baixar só mais um pouquinho aqui o volume, turma. Isso. Um dos olhos ele já não enxerga mais, o outro olho ele tem catarata e glaucoma e o médico disse que não sabe se deve fazer a cirurgia ou não. Então deixa eu aproveitar, lembrar rapidamente para vocês dessa condição. Depois eu vou responder mais uma pergunta, aí se prepara que a gente vai chamar alguém. Yuli, é você, né, Yuli? Boa noite, viu? Eu acho que é Yuli. Bem-vinda, obrigado pela sua presença. Cida, doutor, tenho 52 anos de idade e presbiopia. Posso fazer cirurgia? Então, daqui a pouquinho eu volto para contar essa historinha desse jovem adolescente e eu vou responder a Cida. Cida, eu sempre tenho explicado para vocês primeiro o que é a dúvida de vocês para depois dar o desfecho. O que é presbiopia? Presbiopia, pessoal, é aquela dificuldade para enxergar de perto, tá bom? E por que isso acontece? Então, sempre lembrando, a luz precisa atravessar todos os meios do olho, né? Isso, quando a luz chega aqui na retina, ela se transforma em eletricidade. E através do nervo do olho, a luz vai para onde? Para o cérebro, onde se dá o fenômeno complexo da visão. Então, para o meu cérebro enxergar, a luz precisa passar por todo esse caminho de maneira livre e desimpedida. Boa noite, Luiz. Tudo bem com você? Só que por volta dos 40 anos de idade, pessoal, esse sistema aqui começa a dar sinais de falência. Tudo bem, Luiz? Obrigado. Então, o cristalino, ele é uma lente transparente que está dentro do olho e ele fica aqui, presinho na lateral através da zônula, que por sua vez está conectada ao músculo ciliar. E aí, Dona Maria, boa noite, tudo bem com você? E aí é o seguinte, Cida, esse sistema músculo ciliar, zônula e cristalino nos ajuda a enxergar bem de perto ao longo da vida. Só que esse sistema, a partir dos 40 anos de idade, começa a dar sinais de falência. E esse é um problema progressivo. À medida que o tempo vai passando, a vista vai ficando cada vez mais fraca e o braço, vai ficando mais curto. Mas chega um momento, gente, que não consegue mais. Aí deixa eu ter aqui uma... Aí o que o pessoal faz? Tem algumas opções. Põe o óculos na ponta do nariz. As meninas não gostam desse aspecto estético, não. Eu confesso que também não é muito bom, não. Os homens, em geral, encaram bem essa situação. Então, o que é que eles fazem? Para longe, eles olham por cima da armação. Agora, quando eles vão enxergar de perto, então eles colocam o óculos para enxergar bem de perto, tá bom? Essa seria uma opção, tá, Cida? Uma outra opção é colocar uma lente de contato num olho só. Se você enxerga bem de longe, ou se tem um grau muito baixinho, tudo bem, Raíssa? Boa noite. Como é que você faz, Raíssa? Tudo bem com você? Obrigado pela sua presença. Se você enxerga então bem de longe e só tem dificuldade para enxergar de perto, estou assim mesmo enxergando deslocado, entendi. Então a opção seria a gente colocar uma lente de contato só no olho. A gente sabe que os olhos não são obrigatoriamente iguais, são levemente diferentes. Então o olho que é um pouquinho mais fraco, a gente põe a lente de contato para ficar enxergando de perto e o outro olho fica enxergando de longe. A gente chama isso de monovisão. E uma outra opção, doutor, eu não quero colocar óculos na ponta do nariz, porque me incomoda aqui na ponta, me incomoda aqui atrás, esteticamente não é legal, tal. Eu também gosto de colocar lente de contato, porque pode irritar, coçar, arder, meu olho fica vermelho, a córnea fica seca, meu olho não respira bem. Uma outra opção, então, seria fazer a cirurgia antecipada da catarata, tá bom? Você provavelmente com essa idade não deve ter uma catarata franca, então o cristalino é transparente por natureza, só que ele vai ficando opaco à medida que a gente vai envelhecendo. Isso é muito comum a partir dos 60 anos de idade. Mas o Conselho Federal de Medicina baixou a medida não faz muito tempo atrás, que é a partir dos 55 anos aproximadamente. E aí, Roberto, tudo bem com você, amigo? Obrigado pela sua presença. A gente então faz a remoção cirúrgica do cristalino disfuncional. Doutora Bruna, boa noite, como é que vai? Tudo bem? Obrigado pela sua presença. A gente faz a remoção cirúrgica do cristalino disfuncional e a gente implanta uma lente dentro do olho. Essa lente terá dupla função, então. Ela evita que você venha a ter catarata, porque catarata não vai ter mais. E ela tem uma quantidade de grau que vai fazer com que você enxergue bem de perto, Cida. Então eu vejo, agora um pouquinho mais para frente, tá, Cida? Eu vejo como uma boa opção para você. Se for tratamento clínico, óculos nos dois olhos ou lente de contato no olho só.
Se for cirúrgico, você já está com 52 anos de idade, espera só mais um tiquinho, lá por volta dos 55 anos aproximadamente, então a gente já faz a cirurgia do cristalino desfuncional. E aí a gente implanta uma lente dentro do olho, ó, e o resultado, Cida, fica excelente. Você entendeu, Cida? Se tiver alguma dúvida, pergunta, você me envia uma mensagem, tá bom? E volta, não, Cida, o grau não volta mais não, tá bom? O que acontece é o seguinte, como a gente implanta uma lente artificial dentro do olho, essa lente ela é identificada pelo nosso organismo como algo estranho. Então é normal formar uma sujeira, vamos para facilitar o entendimento. As células, elas se movimentam de maneira tal, e aí, Meiria, é isso, né? O Pedro, Merian Pedro, é isso? Se eu falei errado, tudo desculpa, viu, amigo? Bem-vindo, Pedro. Obrigado pela sua presença. E aí, Cida, pode se formar uma sujeirinha por trás da lente, depois de 6, 12 meses, isso é comum de acontecer. Aí, nesse caso, a gente aplica laser na córnea, no cristalino, faz a limpezinha, tá tudo resolvido. Mas o grau não volta não, tá? E fica excelente. Elisete, boa noite, bem-vinda. Quanto tempo, né? Obrigado pela sua presença, tá bom? Nossa, meu Deus do céu, 8h10. Deixa eu voltar para bater um papo sobre aquela criança, tá? E ele entrou em contato comigo e disse, doutor Chaz, então, meu pai já não enxerga bem do olho. O Roberto está dizendo o seguinte, vamos lá. Roberto, 62 anos de idade, tem 2 transplantes nas córneas. Pergunta, eu posso usar lente de contato? Pode, Roberto, pode usar. Então, olha só, pessoal, o Roberto deve ter tido algum problema na córnea, infecção, inflamação, trauma, distrofia, que fez com que a córnea perdesse a sua transparência, ficasse opaca. Então, aquela mesma história, a luz não conseguia passar dentro do olho. Doutor, essa cirurgia é muito cara, a lente é cara. Olha só, Cida, no fundo, daqui a pouco a gente responde, tá, Roberto? Ei, Elisete, boa noite, bem-vinda. Cida, você tem que passar em consulta, tá bom? A gente tem que fazer uma avaliação detalhada do status em que teu olho se encontra, porque a gente tem que levar em consideração não só a sua idade, a transparência do seu cristalino, a tua ocupação, o que é que você faz no dia a dia, qual é o teu ambiente de trabalho, ambiente de lazer, se você ainda estuda, tal. E com isso a gente vai tentar identificar. Ruth, é isso? Ruth Nogueira, boa noite, obrigado pela sua presença, viu, Ruth? Bem-vinda. Com essas informações, então, Cida, a gente vai entender qual a tua necessidade, se é mais de visão de longe, média distância de perto, ou seja, das 3 distâncias. E se os exames pré-operatórios estão rigorosamente normais, a gente então vai sugerir um tipo específico de lente. Aí, dependendo desse tipo específico, a gente pode sugerir o investimento que você vai fazer. Entendeu? Mas tem que passar em consulta, tá bom? Roberto, bem-vinda, Ruth. Então, assim, Roberto, sim, você deve ter tido algum problema na sua córnea, a córnea perdeu a sua transparência, ficou opaca e foi obrigado a ter que tirar essa parte. Ei, John, como vai que vai? Diana, é isso? Georgiana, boa noite, Georgiana, como é que vai? Tudo bem? Obrigado pela sua presença. E aí você foi obrigado, de nada, viu, Cida? Estou à disposição, se você quiser passar em consulta, o telefone é 99795-2025. Ou você também pode entrar lá no meu site do drcharlescosta.com.br, e lá tem um monte de informação legal. Você também pode acessar muitos conteúdos que a gente tem produzido ao longo do tempo, que pode te ajudar a tirar algumas dúvidas, a passar em consulta, fazer uma série de exames e a gente seguir em frente, dependendo da situação, se tem realmente uma indicação ou não. Então, Roberto, você teve um problema na sua córnea, precisou remover a córnea e fazer um transplante, não é isso? Dá sim, tanto é, Roberto, que provavelmente a reabilitação visual após o transplante de córnea, uma das melhores opções realmente é lente de contato, tá bom? Passe em consulta com o seu médico oftalmologista, eu estou à disposição se você precisar, agende uma consulta e vamos fazer um teste de lente de contato e ver qual a lente de contato melhor para essa condição de pós-transplante de córnea, tá bom? Voltando mais uma vez para aquela criança, eu fiquei assim entusiasmado com a conversa, porque hoje eu entrei em contato com ele. Ele diz, nossa, doutor, que legal, só entrou em contato comigo. Sabe o que é legal, gente? Porque às vezes médico, né, na nossa correria do dia a dia, é muito trabalho, é muita consulta, exames, cirurgia. Às vezes você não consegue um tempinho na sua janela da agenda e entrar em contato com o paciente. Mas quando você liga para o paciente, ele recebe então um contato teu direto, foi videoconferência também, foi tão legal. Doutor, espera um pouquinho, nem conseguiu conversar comigo. Foi lá, pegou o pai, disse, doutor, aqui é meu pai, tal, conversa com ele. Eu bati um papo com o pai, né? Então o pai realmente ele perdeu o olho direito por causa do glaucoma. Lembra glaucoma, gente? Então assim, essa parte lateral do olho,
ela produz um líquido que se chama líquido moracoso, tá? Esse moracoso ele fica concentrado aqui na câmara anterior, mas também ele pode se espalhar para a parte de trás das vistas, tá bom? E precisa existir um equilíbrio entre a quantidade de humor de líquido que é produzido e o que é escoado. Quando se instala o desequilíbrio, então vem à tona o problema do glaucoma. O glaucoma, então, é uma doença multifatorial, em que a pressão está causando um dano na cabeça do nervo do olho. Sabe qual é o problema, gente? É uma doença silenciosa e o indivíduo vai perdendo progressivamente a visão sem sentir nada na maioria dos casos. Aí vem novamente a nossa informação. Vocês não precisam estar sentindo alguma coisa para passar em consulta oftalmológica. Pelo menos uma vez por ano, vocês têm que entrar em contato com o seu médico oftalmologista, agendar sua consulta e exames. Porque as doenças silenciosas, na maioria das vezes, só são percebidas quando elas se encontram já no estágio bastante avançado. E aí? O problema é que aquilo que foi perdido de visão, nesse caso do glaucoma, a gente não consegue mais recuperar. Daí a importância de passar em consulta oftalmológica. Natália, é Natália, né? Nath Alcântara, bem-vinda. Tudo bem com você, Nath? Obrigado pela sua presença, tá bom? E aí eu conversei com esse pai, ele está lá na Bahia, a gente bateu um papo, conversou, então ele tem catarata e glaucoma. Provavelmente vai ter que fazer a cirurgia de catarata. Agora a gente tem que avaliar realmente. Tudo bom? Natana, não é isso? Obrigado, viu? Obrigado pela sua presença. Oi, bem-vinda, bem-vinda. E aí nesse caso, olha só. Ele tem um glaucoma que aumentou a pressão e já perdeu boa parte da visão. E ao mesmo tempo ele tem a mesma dúvida da Cida, né? Ele tem um cristalino que está cataratoso. Então o que é que se pode fazer? Pode-se fazer somente a remoção do cristalino nesse caso. Ou, paralelamente a isso, pode fazer uma cirurgia para combinar o tratamento também do glaucoma. A gente chama de cirurgias de filtragem, né? Tem que facilitar, então, a saída do líquido que está acumulado aqui dentro do olho. Ou, às vezes, colocar uma pequena prótese aqui que também facilita o equilíbrio dessa quantidade de líquido. É assim que a gente costuma fazer. Deu para entender? O que ficou legal, gente, é que o pacientinho lá, a criança com 10 anos de idade, ele se mobilizou para ajudar uma pessoa que ele tanto ama, que é o pai. É assim que a gente tem que fazer. E olha que legal como as redes sociais, elas nos possibilitam hoje a diminuir as distâncias, aumentar o contato, facilitar a comunicação e tete a tete, a gente pode dar pelo menos uma explicação. Olha só, o Otávio está perguntando aqui para você, doutor, é normal o astigmatismo aumentar após anos de cirurgia refrativa? O meu aumentou meio grau. Meio grau não é muito não, tá, Otávio? Então vamos relembrar, né? O que é astigmatismo? Ei, Jesse, boa noite, como é que vai? Tudo bem? Obrigado por sua presença, tá bom? Meu Deus, 8h17. Eu vou responder o Otávio, daqui a pouquinho vou chamar alguém pra gente bater um papo ao vivo, tá bom? Não precisa ficar com medo, preocupado, nervoso. Ah, ele vai me chamar, o que vai acontecer? Não vai acontecer nada, a gente só vai bater um papo ao vivo, tá bom? E depois você fala para um monte de gente, ou vai chamando as pessoas, vem cá, vem me ver aqui, eu tô falando com o Dr. Charles. Então, olha só, o que é astigmatismo, tá bom? A córnea, ela tem uma curvatura horizontal e uma curvatura vertical e horizontal, tá bom? O cristalino também tem um pouquinho de astigmatismo, tá bom? Mas o mais importante realmente é a córnea. E a córnea fica aqui, ó, nessa região, tá bom? Ei, Hugo, boa noite, como é que vai? Tudo bem? Obrigado pela sua presença. Então é assim, Otávio, todo mundo, na verdade, tem uma leve diferença de curvatura vertical e horizontal, ó, vertical e horizontal. Isso é astigmatismo. Os astigmatismos baixos, 0,25, 0,50, até alguns casos 0,75, eles não fazem muita falta não. Rosalina, boa noite, bem-vinda, Rosa. Como foi Natal e Ano Novo? Tamo junto, viu, Rosa? Estou esperando você vir aqui para fazer a manutenção da cirurgia, hein, de catarata, para a gente dar uma olhadinha para ver como é que estão as coisas. Tudo bem, obrigado pela sua presença. Então, Otávio, quando a curvatura da córnea é vertical, boa noite, obrigado, viu, Rosa? Quando a curvatura vertical é levemente diferente da horizontal, tem um pouquinho de astigmatismo. O mais importante é saber se realmente está tendo um aumento muito grande, mas 0,25 costuma ser pouco, tá? E o quanto isso está impedindo que teu olho enxergue a ponto de você ter tua vida normal comprometida. Então é esse o raciocínio que a gente deve desenvolver para saber se precisa fazer alguma intervenção ou não. Mas amanhã, acho que você agendou, foi a consulta para amanhã, Otávio? Amanhã a gente vai estar aqui, tete a tete, e aí a gente vai conversar, vai analisar teu caso direitinho e ver qual seria a melhor opção para você.
Mas já adiantam para você, Otávio, que meio grau de astigmatismo não costuma ser um número muito grande, significativo não, tá bom? A ponto de você ficar preocupado, achando que tem alguma coisa mais séria. Meu medo é ectasia. Então, gente, a ectasia é o seguinte. Ei, Marcos, boa noite, como é que vai? Tudo bem? Então, a ectasia geralmente está associada por um aumento bem maior e mais rápido, tá, Otávio? Dessa curvatura da córnea. A córnea fica meio irregular, tá bom? Ela não consegue, mesmo tendo essa diferença vertical e horizontal, que consegue mais ou menos preservar um padrão considerado normal, na ectasia tem uma desorganização da estrutura da córnea que faz com que o astigmatismo fique muito irregular e costuma aumentar muito num período mais curto, que parece que não é teu caso. Fica tranquilo, Luiz Otávio. Vamos passar em consulta amanhã, amigo. E amanhã a gente examina, tira as dúvidas. Mas foi bom você ter enviado essas perguntinhas, porque pode servir de informação para as outras pessoas. Deixa eu aproveitar e pedir para vocês, vocês estão vendo aqui no canto inferior direito esse aviãozinho? Esse aviãozinho é para você compartilhar essa live. Você se lembra de 1, 2, 3 pessoas? Um amigo, um vizinho, um parente, um colega de trabalho. Muito provavelmente vocês devem conhecer alguém que deva ter algum problema ocular, não é isso? Joana, ei Joana, boa noite, como é que vai? Tudo bem? Obrigado pela sua presença. Então clique, pelo menos compartilha com 3 pessoas. Você se lembra de pelo menos 3 pessoas que fazem parte do convívio de vocês, do dia a dia, do trabalho, do estudo, da família? Pelo menos 3. Sempre tem alguém que precisa dessa informação. Vamos fazer o seguinte, eu quero interagir um pouco mais com vocês pessoalmente. Deixa eu ver quem está aqui com a gente. Já bati um papo com a Cida. A Rosa a gente conversou semana passada. Catarine, vamos bater um papo, Catarine? Numa boa? Eu vou te chamar, tá bom? Estou te convidando, Catarine. Sala, a gente bate um papo bem tranquilo, numa boa. Não precisa ficar preocupada, nervosa, nada do tipo, tá bom? E a gente conversa um tiquinho e ao vivo. E possa ser, Catarine, que você deve ter alguma dúvida. E as tuas dúvidas, uma vez esclarecidas, também podem trazer clareza para muitas outras pessoas, tá bom? Enquanto isso, convidei você, Catarina, é só aceitar e fica tranquila, não precisa ficar preocupada. A gente vai bater um papo bem legal para esclarecer dúvidas com relação a algum problema de saúde ocular. Enquanto a Catarine não entra ou aceita o convite, Catarine, meu celular está com problema. O celular da Catarine está com problema. Você está falando sério, Catarine? Seu celular está com problema? Acontece, né? Não tem problema, não. Então, deixa eu ver aqui. Se você tiver alguma dúvida, não sai minha voz. Olha só, o celular da Catarina não sai a voz dela. Não tem problema, tá, Catarina? Mas é interessante, de repente, você levar para uma assistência, tá, identificar, porque hoje em dia sem celular fica ruim, né? Da gente se comunicar. Mas caso você tenha alguma dúvida, Catarina, você pode enviar aqui e a gente vai conversando, tá bom? Então, deixa eu ver quem está mais com a gente. Ô, Cida, vamos bater um papo pessoalmente? Se tirou algumas dúvidas, a gente pode continuar. Eu vou te convidar. Ó. Convidei você, Cida. Pronto. É só você aceitar, Cidinha. Você entra ao vivo na live, a gente bate o papo e conversa direitinho, tá bom? Deixa eu aproveitar e esclarecer uma dúvida de um membro da audiência do seguinte: doutor Charles, já passei com tantos médicos. Ei, Miss, não é isso? Miss LED. Boa noite, obrigado pela sua presença, viu? Não sei se eu pronunciei o nome correto. Doutor Charles, eu queria tanto também fazer aquela... Boa noite, doutor. E deu certo, Cidinha? Deu certo. Boa noite. Eu não estou vendo não, tá? Mas você está me vendo? Estou te vendo. Então não tem problema não. Vamos conversando desse jeito, combinado? Tá me ouvindo direitinho? Estou ouvindo. Eu estou ouvindo super bem, está muito clara a sua voz aqui nos meus ouvidos, está muito legal. Ô Cida, de onde você está falando? Eu falo de São Paulo, Zona Norte. São Paulo, Zona Norte, muito bem. Foi você que fez a pergunta com relação à presbiopia, não é isso? Isso mesmo. Inclusive, eu vou passar em consulta amanhã com outro oftalmo, né? Tá. E aí, por isso que eu tô querendo saber já, assim, para ter uma noção dessa cirurgia refrativa, né, que fala. Então, no seu... Boa noite, Rogério. Bem-vindo, amigo. Tamo junto. Olha só, Cidinha. No seu caso, você enxerga bem de longe, Cida? Então, eu fiz cirurgia
de miopia em 98, LASIK, né? Ah, fez o LASIK em 98, tá bom. Mas aí eu ainda tenho, acho que 1 grau e pouco por aí. E depois de, assim, uns 3 anos para cá, eu comecei a ter dificuldade para enxergar de perto. Está cada vez pior, né? Fica muito desfocada a minha visão. Muito difícil ler letrinha sem óculos para perto, enfim. E como eu usava óculos desde criança, né? Então, assim, voltar a usar óculos para mim, eu não quero. Eu quero uma solução. Se tiver uma cirurgia, né? Aí eu fiquei sabendo dessa cirurgia que é feita como a da catarata, né? Mas para quem não tem catarata, aí eu queria saber mais informações. Então, eu já conversei contigo antecipadamente, eu vou só esclarecer mais um pouquinho essa dúvida. Olha só, pelo que você está me dizendo, antes você tinha miopia, você fez o LASIK. O LASIK, pessoal, a gente levanta uma pelinha da córnea, aplica o laser por baixo, devolve a pelinha, o resultado costuma ser excelente. Mas esse tipo de cirurgia só resolve o problema de longe, de acida. Aí com o envelhecimento natural, eu falei para você, né? Vem a presbiopia, que é a dificuldade para enxergar de perto, tá bom? Se você enxerga bem de longe, Cida, e só tem dificuldade para enxergar de perto, é o que a gente chama de presbiopia, que é vista cansada para perto por causa da idade, tá bom? Isso. É para que aplicar laser na córnea, nesse contexto, não seria a melhor opção. Eu acho que vale a pena fazer um teste, Cida, daquilo que eu comentei com você, né? A ideia é colocar assim, um óculos na ponta do nariz que vocês não gostam. Eu acho que fica realmente feio. Feio pra caramba, né, gente? Olha só, o negócio fica meio torto, tá? Conforme você aqui. Uma outra opção seria colocar uma lente de contato somente no olho. O olho sem lente enxerga para longe e o olho com lente enxerga de perto. Isso a gente chama de monovisão. Caso você goste e se adapte com essa opção... Ei, Vanusa, como é que vai? Tudo bem? Caso, Cida, você goste e se adapte com essa opção, poderia-se pensar, se os exames estiverem normais, em aplicar laser nesse olho que fez uso da lente de contato para ele ficar enxergando somente de perto. Então, você ficaria com um olho para longe, outro olho para perto. E funciona super bem. Aqui fazer o teste de lente de contato antes para ver se você se adapta. Entendi. Agora, você entendeu? Agora, se você não tem caminhos, se você não quiser usar lente de contato, e se não quiser fazer a cirurgia refrativa monovisão, de uma forma geral, que eu estou falando para você sem muitos detalhes, uma outra opção seria exatamente isso, a gente implantar uma lente dentro do olho. Então, todos nós temos a lente natural chamada cristalino, que ajuda os raios a chegar lá no fundo do olho para a gente enxergar bem. A partir dos 40 anos de idade, esse sistema aqui vai dando sinais de falência e o resultado é a dificuldade para enxergar de perto. E aí, bem-vindo. MD Star, é isso? Acho que é isso. Obrigado pela sua presença, viu? MedStar, acho que é isso. Então, uma outra opção seria, então, a gente remover esse cristalino disfuncional e implantar uma lente dentro do olho. Mas tem um detalhe no teu caso, que você trouxe à tona, né? Quem já fez cirurgia laser há muito tempo atrás, deformou um pouquinho a córnea. E essa deformidade, ela exerce influência na maneira como a gente calcula a lente que vai ser implantada dentro do olho. Então, tem que ser um cálculo bem meticuloso, tá bom? E existe a possibilidade, nesse contexto, de mesmo implantando a lente dentro do olho, a gente não consiga zerar o grau. Se por acaso isso acontecer, você vai precisar ainda usar um óculos, aquele famoso óculos de descanso. Não esse óculos atual que você usa com essa dependência, com essa quantidade de grau, com essa frequência. Mas é provável que a gente diminua bastante após a facoemulsificação, a cirurgia que a gente chama de facorefrativa. Refrativa é de refração, tá bom? É para a gente corrigir a questão do grau. E a gente corrige problema de grau basicamente de duas maneiras. Aplicando laser na córnea ou implantando uma lente dentro do olho. Esses são os meios mais comuns que a gente utiliza. A grande maioria das vezes é a gente aplicando laser na córnea. E existem alguns casos específicos que a gente precisa implantar a lente dentro do olho. Por exemplo, uma pessoa que tem um grau muito forte, tipo 15 graus, que a córnea não suportaria essa quantidade total de laser. Ou uma paciente como você, que já está na fase mais avançada já da vida, que tem que implantar uma lente dentro do olho, tirando o cristalino disfuncional ou o cristalino cataratoso. Deu para entender mais ou menos, se do teu caso?
Deu. Né? Então, assim, Entendi. você tem que fazer uma consulta com um colega, faz a avaliação detalhada com o colega, ele vai pedir uma série de exames. Agora, é interessante, Cida, que seja um colega não só apenas oftalmologista, tá bom? Mas um cirurgião faco-refrativo, um médico especialista, tanto em cirurgia refrativa, como cirurgia de catarata. Porque se for um colega assim, mais generalista, ele vai dar uma informação mais superficial para você. Provavelmente ele vai te encaminhar, então, para um cirurgião faco-refrativo. Deu para entender? Entendi, sim. Joia, perfeito. Muito. Quem mais tem dúvidas ou perguntas? No meu caso, eu queria saber isso mesmo, da faco refrativa, da cirurgia. Tá, então em teoria seria isso. Geralmente aqui no Brasil, Cida, tem feito por volta dos 55 anos de idade, tá bom? Tá, Isso é medida baixa pelo Conselho Federal da Medicina. Você está aí pertinho, né? Mas tá. é interessante de qualquer forma você passar em consulta, fazer uma avaliação detalhada com o seu médico. Eu estou à disposição, caso você precise. E a Tá, gente ok. está aqui para gerar valor na vida de vocês e fazer com Mas que seu vocês enxerguem. consultório é em São Paulo mesmo, doutor? E meu consultório fica aqui em São Paulo. Você conhece aqui o Shopping Pátio Paulista, aqui na Avenida Paulista? Sim, conheço. Tem, né? Então, Conheço. meu consultório fica aqui pertinho, tá bom? Fica na Praça Oswaldo Cruz, edifício Paraíso, número 47, conjunto 25, 26, aqui no Paraíso. Tá É bom. bem no início do Paulista. Eu faço acesso. Caso você queira, o telefone é 997952025. Você liga, bate um papo com a minha secretária, agenda um horário, a gente bate um papo também, conversa e esclarece essas dúvidas. Tá ok, doutor. Obrigada pelo esclarecimento, viu? Boa noite. Não, por isso, estamos à disposição, viu? É para isso que a gente está aqui. Cida, obrigado, viu, por você ter entrado na live, obrigado pela sua coragem. Olha que legal, foi Imagina. tranquilo, né? Foi tranquilo na boa, e de repente você pode ter ajudado outras pessoas que têm mais ou menos a mesma condição que você, as mesmas Aham. dúvidas, podem se beneficiar com essas orientações. Tá Combinado? ok. Obrigada. Eu agradeço. Tchau, tchau. Olha Tchau. só, pessoal. De nada, obrigado. O Otávio está perguntando, doutor, conta alguma experiência que o senhor teve com reoperação de refrativa, se teve um bom resultado. Olha só, Gleice, boa noite, como é que vai? Tudo bem? Obrigado pela sua presença. Olha, Otávio, vou ser bastante transparente com você, verdadeiro, tá? Já aconteceu, é um percentual muito pequeno, eu diria para você que menos que 3%. E geralmente, quando acontece, existe a possibilidade, sim, ei, Ademir, boa noite, de fazer uma nova cirurgia, tá bom? Dependendo do que sobrou, dependendo dos efeitos deixados pela primeira cirurgia. Então, lembra que a gente tem que levar em consideração a curvatura da córnea, a face anterior da córnea, Otávio, a espessura e a face posterior da córnea, tá bom? Então, digamos que aconteceu de ter feito uma cirurgia X, às vezes isso pode acontecer depois, uma mulher, por exemplo, fez a cirurgia, engravidou, por causa da gestação e por uma influência hormonal, pode ter, por exemplo, um aumento do grau. Se isso acontecer, a gente espera, então, um período gestacional mais seguro, em média 6 meses depois da gestação. A gente reavalia para ver se a condição continua igual, se realmente aumentou um pouquinho o grau e o grau não teve uma decreção, não teve uma diminuição. Então, nesse caso, a gente pode fazer uma nova cirurgia, desde que os parâmetros de segurança nos permitam que a gente realize. Oi, Samis, boa noite, como é que vai? Tudo bem? Verdade, alguns médicos me falaram que é raro o grau voltar. Olha, é muito raro, viu, Otávio? Isso quase não acontece, é um percentual muito baixo. A gente trabalha com nível de assertividade muito elevada, alguma coisa em torno de, por baixo assim, Otávio, uns 97%, tá bom? É uma cirurgia bastante, apesar de complexa, não é nada simples, tá bom, pessoal? Pode ser complexa, mas ela é rápida, segura e eficaz e muito satisfatório o seu resultado. Muito bem, olha só, pessoal, 8h33, deixa eu ver quem eu chamo. Quem é? André. Ei, André, boa noite, como é que você vai? Tudo bem com você? Deixa eu ver quem é que eu vou convidar aqui para a gente bater um papo, conversar. Deixa eu ver. Gleice, vamos bater um papo, Gleice? Não precisa ficar com medo, não precisa ficar preocupado, não precisa ficar nervosa. Acho que, Gleice, se você tiver interesse, eu te convidei para você entrar ao vivo na sala, para a gente bater um papo rápido, como a Cida acabou de fazer, e ela acabou tirando algumas dúvidas interessantes dela, né? Que pode ser útil para outras pessoas, tá bom?
Deixa eu ver. Edileuza. E aí, Edileuza? Boa noite. Como é que vai? Tudo bem? Andréa, como é que você vai? Tudo bem com você? Boa noite. Obrigado por sua presença. Olha só. Deixa eu ver como é que tá aqui. A Gleice. Gleice, cadê você? Você gostaria de entrar ao vivo para a gente bater um papo rapidinho, conversar, tirar algumas dúvidas? Então, deixa eu chamar uma outra pessoa para a gente bater um papo rapidinho. Andréa, você que acabou de entrar, vamos bater um papo? Estou convidando você, Andréa. André... A Andréa também não quis. Ai, doutor, não quero não. Isso é essa vergonha, pessoal. Não precisa ficar com vergonha, não, viu? É muito tranquilo. Edileuza, vamos bater um papo, vamos conversar? Ao vivo em cores. Sabe por que às vezes eu fico chamando vocês, Andréa? Minha irmã tem ceratocone, já está avançado. Olha só. Ei, Juliana, como é que você vai? Tudo bem? Obrigado pela sua presença, tá? Vamos falar sobre o ceratocone, pessoal. Mais uma vez conversando sobre a... Vocês verem, né? O olho é um órgão tão pequeno, né? Mas que tem tantas doenças. Por isso que a gente está aqui batendo papo, sempre conversando com vocês. Então, o olho, gente, é uma bolinha, tá bom? Que tem duas importantes lentes. Lentes naturais. Nós temos a córnea e nós temos o cristalino. E tudo no olho trabalha para que a luz chegue aqui na retina e através do nervo do olho vai para o cérebro e a gente enxergue. E aí, Violim, ou Janete, boa noite, obrigado pela sua presença, tá bom? A córnea, pessoal, ela pode sofrer várias alterações causadas por vários fatores externos. Chefe, boa noite, como é que vai? Tudo bem? Infecção, inflamação, trauma, doenças genéticas como distrofias, degenerações. Boa noite, Janete, como é que vai? Tudo bem com você? Então, o ceratocone é uma doença de natureza genética, tá bom? A córnea, ela fica pontuda, barriguda, afinada, provavelmente inflamada. Existe uma discussão se tem fatores inflamatórios ou não associados. Parece que sim. Então, o gene manda informação para a córnea e esse paciente que tem essa predisposição, ele já herdou esse gene, essa predisposição de alguém lá atrás. O tataravô passou por bisa, passou pelos avós, passou pelos pais e passaram para os filhos. A córnea fica pontuda, barriguda e afinada. Isso gera astigmatismo irregular. Se a córnea sofrer uma distorção na sua estrutura anatômica, consequentemente, pessoal, a luz não chega lá no fundo do olho, não vai para o cérebro, a gente consegue enxergar bem. Boa noite, doutor. Sou a Fátima. O senhor operou minha catarata. Ei, e aí, como é que tá, Fátima? Você tá bem? Graças a Deus. Fátima, se você puder, depois eu te chamo rapidamente aqui para você compartilhar um pouquinho a tua experiência. Estou cada vez preciso operar. Ó, vamos dar um jeito, doutor, de fazer pelo plano. Olha só, eu estou numa fase que eu estou investindo muito no empreendedorismo, né? A gente trabalha aqui bastante com particular e com reembolso, tá? Então, assim, você faz investimento na consulta, nos exames, na cirurgia, o convênio te repassa. É bem legal e você tem um resultado excelente. Então, olha só, se realmente a córnea está muito distorcida, é bem provável que óculos, ó, colocar um óculos assim, ó, na frente do olho não vai resolver. Lente de contato pode melhorar um pouco, vai depender muito da condição em que o ceratocone se encontra. Dependendo do estadio, a gente pode fazer um crosslink que consiste em a gente diminuir essa velocidade de progressão da doença e aplanar um pouquinho a córnea e facilitar o uso do óculos ou lente de contato. Mas eu acho que, Anel, não é o teu caso. E aí, Jaque, boa noite, como é que vai? Tudo bem? Implantar o anel provavelmente não é o caso, porque parece que a doença está progredindo em rápido. E a última opção realmente é um transplante de córnea. Elaine, como é que você vai? Tudo bem? O que acontece, pessoal? Hoje em dia, se você faz esses exames oftalmológicos de rotina, que eu tenho sempre falado para vocês, pelo menos uma vez por ano, você pai, você mãe, filho, primo, sobrinho, avô, todo mundo se encontra mais ou menos nessa condição. Tem que passar em consulta oftalmológica. O que é que acontece? O ceratocone é uma doença bilateral, só que ela é assimétrica. E a gente não tem o hábito, pessoal, de tapar um olho e comparar com o outro. E a gente, quando está com os dois olhos abertos, pensa o seguinte, já que eu estou enxergando bem porque meus dois olhos são iguais. Não são iguais.
A gente só se dá conta que um olho é diferente do outro quando a gente, de repente, sofre algum problema no olho bom, aí se dá conta que tem um olho fraquinho. E quando vai procurar assistência oftalmológica, dependendo do problema, pode ter um tratamento legal e às vezes não pode. Ceratocone, geralmente quando começa numa fase mais precoce da vida, por volta lá da adolescência, ele tem uma tendência a evoluir rápido. E a gente precisa intervir rápido. Então, a ideia é que evite que precise estar numa situação em que tem que fazer um transplante de cone. Parece que é o teu caso, tá bom? Eu estou aqui à disposição, tá bom? Se você por acaso precisar, eu posso te ajudar naquilo que for necessário. Fátima, Elaine, como é que você vai, jovem? Tudo bem com você? Boa noite, viu? Obrigado pela sua presença. Fátima, eu queria que você aceitasse o convite. Cadê você, Fátima? Ó, tá, agora tem um monte de gente na sala, né? Fátima, aceita o convite que eu queria que você compartilhasse um pouquinho a tua experiência da tua cirurgia. Eu te convidei. É só você entrar, não precisa ficar com medo, preocupada, nervosa, ansiosa, e falar um pouquinho com a nossa audiência como foi a cirurgia de catarata. Porque, gente, ainda existe muito tabu. Tem muitas pessoas que ficam receosas, cheias de medos, achando que não vale fazer a cirurgia porque fica com medo. Fátima, eu te convidei. Aceita o convite e eu queria que você compartilhasse um pouquinho a tua experiência de como foi a tua cirurgia. Deixa eu ver quem está aqui. Vitorino. E aí, Vitorino, como é que você vai, amigo? Tudo bem com você? Tamo junto. Como é que estão as expectativas aí para o início do ano? Uma das cirurgias, gente, mais realizada no mundo todo, em toda a medicina, não só em oftalmologia, tá? Mas em toda a medicina, a cirurgia de catarata. E por quê? A população está envelhecendo, pessoal. Com o envelhecimento natural, vem as ruguinhas, vem os cabelinhos brancos, o cristalino ele vai perdendo a transparência e vai ficando opaco. Olha só como era e olha só como ficou. E tem um detalhe, tá bom? Não tem tratamento clínico, pessoal, só tratamento cirúrgico. A gente precisa remover cirurgicamente. Ei, acho que é Jaime ou Jane, desculpa, viu? Alves, bem-vindo, tá bom? A gente precisa... Fabrício, boa noite, como é que vai, amigo? Tudo bem? A gente precisa remover cirurgicamente a catarata e implantar uma lente dentro do olho, tá bom? Também, apesar de complexa, é uma cirurgia extremamente segura, rápida, eficaz. Aqui no contexto brasileiro, a gente só opera um olho por vez. A cirurgia é feita sob anestesia tópica e sedação. Sedação é aquele soninho que a gente toma semelhante ao soninho da endoscopia. Então, o anestesista, ele aplica a medicação na veia e faz com que você durma um tiquinho. E com isso a gente tem um controle muito maior, o paciente fica muito mais tranquilo no intraoperatório. Cirurgia bem feita, sem pressa. Mobilizador. Ei, mobilizadores do reino. Que bom. Obrigado pela sua presença, viu? Mateus 6,33. Eu acabei de lembrar desse versículo. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Gente, a primeira coisa que a gente tem que buscar é o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas nos serão acrescentadas. Em primeiro lugar, o reino de Deus. Bem-vindo, viu? Obrigado pela sua presença. Deixa eu ver o que a Cida está perguntando. Doutor Charles, como é feita a remoção do cristalino opaco? Cirurgicamente. Então, olha só. Aquilo que eu estava explicando. A gente leva você para a sala cirúrgica, o anestesista faz uma sedação, você dorme, então a gente prepara o ambiente, em seguida a gente faz 2 pequenas incisões menores do que 2 milímetros, tá bom? Pode fazer essas incisões de maneira tradicional, com as lâminas especiais, ou pode também fazer com laser, tá bom? Então, eu preciso entrar dentro do teu olho. Aí, em seguida, a gente remove toda a catarata. Imagine como se fosse uma aspiração. A gente faz exatamente isso. Aspira, remove a catarata e, em seguida, a gente implanta uma lente dentro do olho. Essa lente vai ter dupla função. Vai substituir o cristalino que ficou cataratoso e, ao mesmo tempo, vai melhorar bastante a sua visão. Existem situações que a gente tem uma assertividade tão grande que o paciente ou não precisa usar óculos, ou se ele vier a precisar óculos, ele usa óculos bem fraquinho e de maneira muito esporádica. É uma cirurgia bastante segura, tá bom? Então tem que passar em consulta oftalmológica para ver realmente em que estadia se encontra a catarata, o quanto a catarata está impedindo que você tenha uma visão normal e, consequentemente, uma qualidade de vida, ou se essa catarata ela pode estar também desencadeando outros efeitos secundários, como alguma outra doença ocular. Isso pode acontecer, tá bom?
Mas tem que passar em consulta. Não tem medo não, gente. Tem que passar em consulta, fazer uma consulta detalhada, fazer uma avaliação, fazer uma série de exames. E se tiver tudo bem, tem que fazer a cirurgia, tá bom? Uma vez, é um olho por vez, um olho geralmente uma semana, no máximo duas, mas geralmente uma semana a gente opera um olho. Aí o paciente volta no dia seguinte para fazer o primeiro dia pós-operatório, né? Aí a gente avalia, aí na semana seguinte a gente opera outro olho, a mesma rotina, no dia seguinte o paciente passa em consulta pós-operatória e a gente vai acompanhando o paciente ao longo do tempo. É isso que a gente faz, tá bom? Fátima, você não quis entrar. Com vergonha, Fátima. Eu não acredito, Fátima. A Cida entrou, a gente bateu um papo na boa. Eu só queria que a Fátima compartilhasse um pouquinho a experiência dela da cirurgia de catarata, mas ela não quis entrar, não tem problema não. Tem pessoas que são assim, né? Não gostam de se expor muito às telas. Olha só, pessoal, são 8 horas e 45 minutos, já se passou um tempo legal, a gente batendo papo, conversando. Acho que foi bastante rico a live de hoje à noite. Eu gostaria de aproveitar e lembrar aqui, ó, no canto inferior direito, você tem um botãozinho como se fosse um aviãozinho, tá bom? Esse botão é um botãozinho onde você pode compartilhar a Cida. Volta à rotina normal, após quantos dias depois da cirurgia de catarata? Olha só, Cida, eu geralmente oriento os pacientes, fez a cirurgia hoje, amanhã ele passa, doutor, a cirurgia refrativa, o repouso de quanto tempo? Elaine está fazendo essa pergunta, eu já vou responder. Vou responder a da Cida, Elaine, depois eu te respondo, tá bom? A catarata, o Cida, fez a cirurgia hoje, você vai para casa, é um repouso relativo, tá bom? O que a gente pede? Coisas que eu acho que você não faz. Evitar esforço muito forte. Esforço, pegar peso, esporte de contato, aquático, esportes radicais, academia. Ei, Mari, como é que vai? Tudo bem? Obrigada. Aí no dia seguinte você passa em consulta para a gente fazer uma avaliação e você já volta um pouco à sua rotina. Alimentação normal, bebida normal, atividade pequena monta, atividades domésticas mais simples, você já consegue fazer no dia seguinte, tá bom? Sem nenhuma dificuldade. Aí na semana seguinte você volta para operar o outro olho. Aí vai ser mais ou menos a mesma rotina. Fez a cirurgia nesse dia, você vai para casa, fica no repouso relativo, ligando as gotinhas de colírio, seguindo as orientações da receita. Doutor, tenho 18 anos, posso fazer a cirurgia refrativa, eu tenho que esperar o grau estabilizar. Tem que esperar o grau estabilizar. 18 anos acho que ainda um pouquinho jovem. Eu acho que o ideal realmente é a partir de 21 anos de idade, que a gente tem uma assertividade maior. Para dirigir, olha só, no dia seguinte, o que você pode fazer? O olho que for operado, você tira a lente dos óculos, e o outro olho você pode até manter. O ideal é que, na verdade, até no dia seguinte, você peça para alguém te ajudar, porque um lado do cérebro está enxergando, o outro não está tão bem, fica um pouquinho confuso. E ambiente de direção, acho que a gente tem que ter um pouquinho mais de segurança, tá bom? A Mari está dizendo o seguinte, doutor, eu fiz um transplante de urgência após perfuração na córnea e teve rejeição com glaucoma. Olha só, pessoal. Ei, Gomes, tudo bem? Obrigado, viu? Deixa eu responder a da cirurgia refrativa. A cirurgia... Edinha, boa noite, como é que vai? A turma está entrando. O pessoal começou agora a entrar, tal. Deixa eu não me perder aqui. Tenho 18 anos, doutor. A cirurgia refrativa, o repouso é quanto tempo? Elaine, olha só, se for aquela cirurgia que a gente chama de lamelar, que a gente levanta a tampinha, aplica o laser, devolve a tampinha, o pós-operatório é muito tranquilo, tá bom? No dia seguinte, você já volta praticamente para a tua rotina de trabalho, de estudo, de alimentação. Só os esforços físicos maiores, esporte de contato, aquáticos, esportes radicais, academia, é bom a gente evitar por pelo menos uma semana, às vezes duas, dependendo do caso, tá bom? Mas a rotina no dia a dia de trabalho, de estudo, de alimentação, tal, tranquilo, numa boa, você já volta no dia seguinte, tá bom? Bem tranquilo mesmo. Deixa eu ver aqui, a Mari, ela fez uma cirurgia, ela precisou fazer um transplante de urgência após... Olha só, gente, então a Mari, ela parece que sofreu um trauma, ela teve uma complicação então na córnea, a córnea perfurou, precisou fazer um transplante de córnea. Nos transplantes do corpo, aquele que tem maior sobrevida é realmente o transplante de córnea. Vocês sabem por quê? Deixa eu dar um oi aqui para... Ei, Laila, como é que você vai? Tudo bem? Obrigado pela sua presença, viu, Laila? Dentre os transplantes que a gente realiza no corpo, transplante de rim, de fígado, de pulmão, de coração, de nada, Elaine, estou à disposição. Se você precisar, estamos à disposição para te ajudar.
O que tem maior sobrevida, pessoal, é o transplante de córnea. Você sabe por quê? Porque o transplante de a córnea é considerado um tecido imunologicamente privilegiado. O que significa isso? A córnea, para se manter transparente, tá, a Mari contraiu uma infecção, um fungo. A córnea, para ser transparente, ela não pode ter vasos. A córnea não tem vasos, então isso diminui a chance de rejeição. Porque o que acontece na rejeição? Quando a gente, então, faz qualquer transplante do corpo, as suas células de defesas, que formam o sistema imunológico... Ei, Josi, boa noite, como é que vai? Tudo bem? Elas acabam identificando aquele órgão como não seu, como estranho. Então, o que acontece? As células de defesa vão até aquele local, atacam o órgão, porque ele acha que aquilo ali não é bom para você, é ruim. É o que acontece também com qualquer órgão transplantado. Só que no caso da córnea, como tem poucos vasos, só tem vasos basicamente na periferia, na região central, não tem vasos, então a chance de rejeição é menor. Mas, segundo está escrito, parece que você teve uma infecção, teve uma perfuração, fez o transplante, acabou contraindo uma infecção, começou a tratar a infecção, uma das infecções mais difíceis de serem tratadas, a infecção causada por um micro-organismo chamado fungo. Um fungo realmente difícil de tratar. Tentou tratar, acabou não conseguindo e, infelizmente, acabou evoluindo para um glaucoma secundário. E isso pode acontecer. E é bem provável que depois desse glaucoma comprometa o próprio transplante da córnea. Entendeu? E aí a visão realmente fica ruim. Deixa eu ver, eu vou responder mais uma perguntinha para a gente encerrar por hoje. Olha só, a Edinha está perguntando. Meu pai tem 92 anos, olha que legal. Fez uma cirurgia de catarata agora há pouco tempo, há mais ou menos um mês atrás. Só que agora está sentindo arranhar o olho operado. Ele diz que não está enxergando tão bem como no início. O que pode ser? Olha, Edinha, são tantas possibilidades, mas assim, o olho arranhando, provavelmente um pouquinho de olho seco, tá bom? Não está enxergando muito bem, tem que ver qual foi o cálculo da lente para ser implantada dentro do olho. Será se a ideia foi fazer, por exemplo, a monovisão, que nessa faixa etária de idade não é muito comum. Monovisão é deixar um olho mais para longe, outro olho para perto. Mas às vezes se tenta uma média monovisão, uma micro monovisão, para não ficar tanto dependente dos óculos. Então, eu diria que o olho está arranhando provavelmente por causa do olho seco. Será se o olho seco está causando também uma ceratite, que seria a inflamação da córnea, e com isso realmente a vista fica um pouco mais embaçada? Tem que passar em consulta, tem que avaliar detalhadamente para saber o que está acontecendo, para tentar identificar esse embaçamento, tá bom? A Josi está perguntando, doutor, como saber se posso fazer cirurgia refrativa? Passando em consulta oftalmológica, de nada, viu, Mário? E aí a gente vai fazer uma avaliação detalhada da córnea, avalia a face anterior, a espessura, a face posterior. A gente precisa pingar gotinha para deixar a pupila bem dilatada. De nada, Dinha, estou à disposição se você precisar, tá bom? Faz uma avaliação detalhada do fundo do olho. Ei, Elisângela, boa noite, como é que vai? Tudo bem? E se tiver tudo normal, se você preencher os critérios de segurança, tiver no mínimo 21 anos de idade, se o grau estiver estável, não tiver nenhuma limitação mental neurológica importante, se os exames oftalmológicos estiverem totalmente normais, dá para fazer tua cirurgia numa boa. E eu estou aqui à disposição para te ajudar a realizar esse sonho e enxergar a vida contra os olhos. Combinado? Tamo junto? Pessoal, quase 9 horas. E eu não paro de falar, né? Uma aguinha para hidratar as cordas vocais. Olha só, todas as quartas-feiras nós estaremos aqui, impreterivelmente às 20 horas, sempre tratando de saúde ocular. E claro, nós teremos muitas coisas legais ao longo desse ano. Nós vamos tratar também de outros assuntos que eu considero muito importantes. Empreendedorismo, negócios, inteligência emocional. São coisas que são assuntos que são extremamente importantes e relevantes nos dias atuais. Porque a formação tradicional de conhecimento específico, hoje, ela é tecnologia. Vamos falar sobre tecnologia. Doutor Edinho, o senhor é muito esclarecedor. Obrigado. Edinho, estamos aqui para gerar valor na vida de vocês. Teve uma pessoa que entrou ali, acho que ela chama de alguma coisa do reino. Essa é a ideia.
Quando a gente gera valor na vida de vocês, trazendo um pouco mais de luz, esclarecimento, o que a gente está querendo é promover o reino de Deus e a sua justiça e gerar valor na vida de vocês. Boa noite, Otávio. Cidinha, foi um prazer estar com vocês. Todas as quartas-feiras. Gente, não esqueça, por gentileza, de sempre convidar um amigo, um vizinho, um parente, um colega. Eu não tenho dúvida que esse conteúdo ele vai ser útil para alguém que, porventura, tem alguma doença ocular ou alguma doença sistêmica social da olho. E a gente está aqui à disposição para ajudar vocês, tá bom? Ó, beijão para vocês. Façam um excelente resto de semana. E a gente se vê na próxima quarta-feira, às 20 horas, falando sobre saúde ocular. E é claro que nós vamos nos esforçar para trazer um convidado super especial esse mês, para tratarmos de saúde mental, Janeiro Branco, o mês de conscientização e prevenção contra as doenças mentais. Isso ficou muito evidente após a pandemia, não é isso? Obrigado, Edinha. Feliz ano novo para você também. Elisângela, minha mãe tem vasculite e está enxergando somente 3%. Vasculite é uma doença de natureza sistêmica que pode atacar os olhos. A gente geralmente está dentro das uveites. E juntamente com as uveites vem as vasculites. Olha só, não vamos desistir de tratar a mamãe, tá bom? Vamos continuar seguindo as orientações do médico, tomando os remédios por pouco, pegando as gotinhas de colírio e lembrar que tem um outro olho, né, que ela pode preservar, tá bom? Beijão para vocês, tamo junto, faça um excelente final de semana e a gente vai se ver na próxima semana, tá bom? Um abraço. Não esqueça de compartilhar esse conteúdo com alguém, tá bom? E se por acaso alguém precisar entrar em contato comigo, é só ligar no telefone 997952025 ou entrar em contato com o meu site também, drcharlescosta.com.br, e lá você vai ter acesso às minhas redes sociais e a gente vai conversando, tá bom, gente? Beijo para vocês, foi um prazer. Tchau, tchau.